Bom, hoje eu quero aproveitar esse ensejo que as crianças cantaram, que as crianças fizeram esse momento junto conosco, nessa dinâmica, né? Em teu amor pra sempre. E aí a gente vê assim, né? Como a gente é descoordenado, né? De bater palma, cantar ao mesmo tempo, telefone, aquela coisa toda, né? Oração é o telefone pra nós falarmos com Cristo. A gente se sente assim um idiota, né, perto das crianças, né? Porque eu realmente tenho dificuldade motora, né, para cantar, bater palma, levantar e fazer aquela coisa toda. Acho que por isso que muita gente fica envergonhada, né, porque vê aqueles pivetinhos aqui, né, que fazendo tudo direitinho, e a gente não consegue, nem sabe onde está o negócio, né? Mas aproveitando esse momento em que as crianças enriqueceram o nosso culto aqui, cantando e compartilhando conosco. Quando eu vejo essas crianças aqui, eu vejo que em breve, já eles vão estar à frente da igreja, abençoando a nossa igreja na liderança, lendo a Bíblia, orando, pregando, sendo missionário, sendo pastor, sendo pessoas de destaque na nossa cidade. E eu vejo assim a importância deles estarem aqui, deles terem parte do nosso culto aqui, deles serem nossa responsabilidade. A nossa igreja acolhe as crianças, no sentido que nós não fazemos um trabalho para as crianças, vamos entreter as crianças. As crianças são importantes para nós, elas fazem parte da nossa comunidade e elas representam uma parte da nossa bênção. E quando a gente vê toda essa dinâmica aqui e vê essas crianças pequenas, e elas dão trabalho, né? E criança é isso mesmo, dá trabalho, chora, briga, sai correndo, como vocês viram aqui, né? E isso é importante que aconteça. A gente não pode esperar que eles venham ter uma vida patética como a nossa, né? De estátua que nem a nossa, né? Aquela vida sem graça que nem a nossa. Eu acho que a criança traz essa dinâmica dentro de casa, às vezes dinâmica até demais, né? Dinâmica para dentro da igreja, né? Mas isso é próprio da criança, é próprio da vida da criança, né? E por isso que ela nos enriquece com a sua presença, ela nos enriquece com a sua sinceridade, com a sua transparência, ela nos enriquece com aqueles olhinhos brilhando, sabe, acreditando e vendo tudo aquilo que a gente está falando, né? Elas não têm dúvida, elas cantam aquilo, elas compreendem aquilo, né? Elas aceitam aquilo e nós precisamos aprender com essa simplicidade da criança, da fé, da confiança dela, né? E a gente lembra quando a Miriam era criança, né? Agora já não é mais criança, né? É uma jovem criança, né? Mas a Miriam era criança, né? E eu morava lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e ela era descendente, assim, de uma linhagem de São Francisco de Assis, né? Então ela via os animais na rua, orava, se preocupava com eles, aquela coisa toda, né? E entre muitas coisas que aconteceu, né? Então, às vezes ela via um animal lá, orava para Jesus cuidar, já orei tanto, né? Jesus não cuida daqueles animais, daquele cavalo que está lá, o que está acontecendo? Quer dizer, ela brigando com Jesus, né? Porque ela já tinha orado e Jesus não tinha feito nada por aquele animal, né? Por aquele cachorro, por aquele cavalo, e isso é muito bonito, porque você vê o quanto eles creem, o quanto eles são sinceros, o quanto eles confiam naquilo que eles estão falando. E é o que nós precisaríamos, enquanto adulto, ter essa determinação, essa simplicidade, essa confiança. Parece que quanto mais você cresce, né, mais racional você fica. E a racionalidade não é uma virtude, ela é uma consequência natural da nossa vida, mas a racionalidade tira o brilho, tira a alegria, tira essa simplicidade. Claro que Deus nos fez para ser racional, mas não somente racional, mas também para crer pela fé, confiar, ter esperança. São sentimentos, valores emocionais e espirituais que precisam ser alimentados na nossa vida. E às vezes nós crescemos adultos problemáticos, às vezes nós somos jovens problemáticos, às vezes nós somos adolescentes problemáticos, porque de uma certa forma algumas áreas da nossa vida foram agredidas ou elas foram machucadas, e aquilo nos tira privilégios da vida, nos tiram momentos da nossa vida, nos tiram a felicidade, nos tiram a alegria. Infelizmente essa vida é assim. Infelizmente essa vida, nós nos deparamos dia a dia com situações e circunstâncias que
você não imagina que vai acontecer, né? Que nem na sexta-feira, né? A Aline estava voltando do serviço com o carro, ela estacionou o carro em frente à residência dela e de repente 2 rapazes pediram o carro emprestado, né? Graças a Deus levaram só o carro, né? Deixaram a Aline, né? E depois eles devolveram, né, Aline? Depois acho que um dia tal, né? O Alex foi atrás do carro lá. Mas assim, são situações que ocorrem, né? E que de alguma forma podem alterar, machucar, ferir. E quando a gente trata de vida, quando a gente trata de crescimento, desenvolvimento, quando essas coisas alteram o seu desenvolvimento natural, isso vai lhe prejudicar, isso vai lhe custar alguma coisa na sua vida, no seu futuro, na sua juventude, na sua vida adulta, na sua vida de terceira idade. Então, parece que a vida cobra quando alguma coisa marca o seu desenvolvimento. Então, existe aquilo que é circunstancial, mas existe aquilo que é processo de desenvolvimento na nossa vida, que às vezes acontecem falhas, acontecem problemas, acontecem erros no nosso desenvolvimento, e aquilo depois no futuro nos é cobrado. A gente não entende porque não é feliz, a gente não entende porque não consegue certas coisas, a gente não entende às vezes porque é inseguro, tem medo, tem fobias e tem tantas coisas que alteram a nossa vida. O texto de hoje ele é muito simples. Ele se trata de 4 versículos que vai trabalhar essa situação da criança e do pai. Não importa se você é pai, se você é criança, se você não é mais criança, se ainda você não é pai, porque esses versículos nos orientam daquilo que deveria ser, aquilo que é para ser. E se aquilo não aconteceu na minha vida, existe um problema. Se eu não estou fazendo isso acontecer na vida dos meus filhos ou dos meus pais, isso é um problema. E esse é um problema na área de desenvolvimento e vai me fazer falta. Isso vai ser cobrado de mim da vida se eu não resolver essas coisas. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 6. E nós só vamos ler 4 versículos. Efésios, capítulo 6, vamos ler 4 versículos. E nós vamos aprender um pouco do nosso desenvolvimento natural e aquilo que deveria acontecer. E às vezes, por não acontecer, na área do nosso desenvolvimento, nós nos tornamos adultos problemáticos, nós nos tornamos jovens problemáticos, nós nos tornamos pessoas com sequelas emocionais do nosso desenvolvimento natural. E nós precisamos urgentemente curar essas coisas, nós precisamos urgentemente tratar essas coisas. Por isso que, aproveitando esse ensejo das crianças aqui conosco, quando eles participaram, né, e esse momento de nós entendermos a nossa responsabilidade com eles, enquanto pais, responsabilidade com os filhos, mas enquanto nós, enquanto filhos, responsabilidade com os nossos pais, que é aquilo que eu estou falando. Existe o desenvolvimento natural da nossa vida, e quando esse desenvolvimento natural sofre falhas, erros, problemas, isso vai causar um trauma que vai nos cobrar na vida no futuro. E isso pode ser cobrado para nós na nossa juventude, pode ser cobrado para nós na nossa vida adulta, mas vai ser cobrado. E nós podemos resolver isso quando estamos sendo cobrados, ou antes de sermos cobrados pela vida, nós já podemos ter tratado isso na nossa vida. E o objetivo é esse, é preventivo, mas também para nos ajudar. Por quê? Porque eu acredito que Deus quer tratar cada um de nós. Jesus morreu na cruz para nos curar, para nos salvar, nos libertar. A obra de Deus, Jesus foi enviado para realmente ser o nosso Salvador, aquele libertador da nossa vida. E quando eu entrego a minha vida a Ele, quando eu confio nele, Ele começa a tratar todas essas áreas de desenvolvimento na minha vida que foram afetadas e que me faz um jovem problemático, um adolescente problemático ou um adulto problemático. E Ele lida com isso para que eu possa ser pleno, para que eu possa ser feliz, para que eu possa ser alegre. E muita da nossa felicidade, muita da nossa alegria, ela é roubada
por situações como essa, situações que foram, de alguma forma, traumatizadas no nosso desenvolvimento natural e que depois são nos cobradas na nossa vida, na adolescência, na juventude ou na vida adulta. E aí você não entende porque você é inseguro, você é medroso, você é incerto, você não é disciplinado, você é deprimido, quer dizer, muitas coisas. Quer dizer, essa cobrança sempre é uma cobrança que vai roubar algo de você, da sua vida e da sua existência. Então, talvez você esteja sendo cobrado nesse momento por algo que você não fez ou algo que foi feito na sua vida. E talvez você, hoje, com a ajuda de Jesus, possa descobrir isso e consertar essas coisas na sua vida. Mas vamos ver o versículo para que ele possa nos orientar e nos ajudar nesse conserto, com o objetivo de nós nos tornarmos essa pessoa plena, essa pessoa completa que Deus quer fazer que sejamos, em termos de sermos felizes, alegres, realizados, pessoas saradas e curadas. Vamos lá então. Efésios capítulo 6, versículo de 1 a 4. Ele vai tratar primeiro sobre os filhos e depois sobre os pais. Depois da relação marido e mulher, né, a próxima relação mais próxima e íntima nossa é a relação filhos e pais. E é sobre isso que nós vamos tratar aqui. Nós vamos tratar sobre a primeira relação, marido e mulher. Nós já conversamos sobre isso e o texto anterior fala sobre isso. Mas nós vamos tratar sobre a segunda relação mais importante na nossa vida, que é a relação pai e filho e pai. Vamos ver então. Versículo 1. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te ocorra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Aqui, Paulo está colocando deveres, responsabilidades, parte que são competências da nossa vida. E voltando, ele primeiro fala aos filhos. Versículo 1 diz que os filhos devem obedecer seus pais, porque isso é justo. E também deve honrar o seu pai e a sua mãe, porque este, além de ser um dos mandamentos, né, o primeiro mandamento, ele é um dos mandamentos e é o primeiro mandamento com promessa. Quer dizer, se você fizer isso, né, ainda, além de você estar cumprindo esse mandamento, você recebe uma promessa. E a promessa ele coloca aqui, para que tudo te ocorra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Em relação aos filhos, agora em relação aos pais, versículo 4, não irrite seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Parece uma contradição, né? Porque parece que sempre os filhos irritam a gente, né? Você sempre assim, não, meu filho que me irrita, não sou eu que irrito o meu filho, né? Mas na verdade, nós vamos entender essa passagem, primeiro entendendo assim, se as nossas vidas, se o nosso desenvolvimento acontece em casa, né, desde a eternidade, desde ali, antes mesmo de vir a esse mundo, todo o seu desenvolvimento, quer dizer, então, tudo que se relaciona a relacionamento, marido e mulher, pais e filhos, isso vai trazer consequências para a nossa vida, vai trazer laços de consequências para a nossa vida. Então, esse é um conserto que precisa ser feito na nossa vida para que a nossa vida vá bem. Então, vamos supor, a minha vida não pode ir bem se eu não estiver bem com a minha esposa, primeiro. Segundo, a minha vida não pode ir bem se eu não estiver bem com os meus filhos e com os meus pais. Então, a Bíblia nos orienta que essas primeiras relações são essenciais para o nosso desenvolvimento natural. E quando isso não acontece, de alguma forma, isso vai ser nos cobrado no futuro.
e é nos cobrado como um problema, como um trauma, como uma situação, uma circunstância em que às vezes eu não entendo por que estou passando aquilo ou por que aquilo está acontecendo na minha vida. Então, eu não tenho que entender muitas coisas, eu simplesmente, se é a palavra, se é um mandamento, se é uma orientação de Deus, eu tenho que fazer. Porque fazendo isso, eu não só vou estar fazendo um conserto na minha vida, arrumando a minha vida, mas também vou estar prevenindo a minha vida, né, de sequelas que, às vezes, enquanto adulto, você vai ter uma reação emocional de criança, de adolescente. Você vê adultos, né, batendo o pé, fazendo bico, não fala com você, não quero saber. Parece uma criança, parece um adolescente. Por que esse adulto reage assim? Porque ele quer não. Porque essa área na vida dele foi comprometida no passado. E hoje ele tem um corpo de adulto, ele tem uma situação cronológica de adulto, uma idade de adulto, mas a sua idade emocional ficou parada num determinado momento da vida dele. E aquele momento está trazendo consequências a cada dia, e chega uma hora que ela é colocada. Vamos supor, muitos meninos e meninas, vamos supor, a área de namoro, do primeiro relacionamento, é uma área mais difícil, eu acho, que do jovem, mais difícil do que a profissão. Né? Então a gente precisa orar pelos nossos jovens que estão se namorando ou precisam namorar, porque é um momento mais delicado na vida um do outro. Mas tem jovens que não conseguem namorar, tem jovens que não conseguem se relacionar. E às vezes quando se relaciona errado, trazendo mais consequência ainda. Então por que esse jovem não consegue se relacionar? Por que ele não consegue namorar? Por que ele não consegue se dar em namoro? Por que ele não consegue fazer alguma coisa legal, aquilo que é tão importante na vida dele? Porque alguma coisa no passado dele, né, fez com que fosse comprometida essa situação de relacionamento. Eu lembro da minha vida, quando eu era jovem, estava vivendo esse momento, né, de descobrir que eu um dia teria que me casar, namorar, aquela coisa toda, né? E uma das coisas que me preocupava muito é porque eu era extremamente inseguro. Eu era uma pessoa, antes de conhecer a Jesus, uma pessoa que vivia uma insegurança plena e completa, porque no meu lar, na minha vida, eu não consegui criar laços de estabilidade emocionais. Eu não consegui criar laços de responsabilidades emocionais. Eu não estava nem aí com os meus pais, eu não ligava para eles. Eles tinham uma responsabilidade social comigo e algumas vezes emocional. Então, as nossas relações entre pais e filhos na minha casa enquanto jovem era uma relação truncada. Nós não conhecíamos Jesus, nós não tínhamos uma vida debaixo da palavra e orientação de Deus. E naturalmente nós vivíamos como nós achávamos que tínhamos que viver. Mas quando eu me deparei nos meus primeiros relacionamentos, eu tinha medo. Eu era inseguro, né? E os meus amigos ficavam nervosos comigo. Mas Fernando, a menina quer namorar com você, você não quer? Não é que eu não quero, eu não sei nem o que fazer, o que é aquela coisa, porque eu era totalmente inseguro. Pode parecer brincadeira para vocês podem, mas eu não acreditava que eu era bonito. Já pensou uma coisa dessa? Né? Eu não acreditava que eu ia conseguir me relacionar com uma outra pessoa. Eu não acreditava que uma outra pessoa ia se interessar por mim. E essa insegurança, fruto dessa insegurança, o porquê eu me sentia tão inseguro, que eu andava, né? Eu andava bem vestido, elegante, né? Como era próprio daquela nossa geração, né? Naquela geração de hoje, o pessoal anda aí tudo de short, bagunçado, aquela coisa toda, né? Mas assim, mas eu era tão inseguro que quando eu andava, eu me sentia nas nuvens, não porque eu estava voando, né? Ai, que maravilha, estou voando, né? Não, é porque eu me sentia assim, gente, medo, receio, insegurança. As pessoas estão olhando o que vai ser, o que não vai ser, e aquela coisa toda. Isso por quê? Floresceu na minha idade, jovem adulto, porque eu precisei enfrentar a ideia de me relacionar, de namorar.
né? E as meninas tinham dificuldade de namorar comigo, porque eu não queria. E eu não queria porque não é porque eu não gostava, porque eu tinha medo. Muito medo. Medo não sei do que, mas eu tinha medo, eu tinha receio. Depois Jesus me curou, comecei a namorar um monte de menina, né? Aí Jesus fez uma bênção na minha vida, aceitei Jesus, né? Aí pronto, só foi para o abraço, né, gente? Mas assim, quando isso eu percebi, com o meu discipulador, ele falou: Fernando, né, você se converteu agora, você é jovem, tal, mas você precisa melhorar a sua relação com seus pais. Você precisa melhorar a sua relação com o seu pai. Que é isso? Meu pai nem sabe que eu existo, né? Quer dizer, eles não têm nem ideia do que eu faço, quem eu sou, eu não converso, não beijo, não sei de nada. Ele falou: mas a Bíblia diz que o filho deve honrar o pai e a mãe. Por que ele deve honrar e obedecer? Porque dentro dessa categoria existe uma promessa. A promessa que tudo te corra bem e que você tenha vida longa. E foi uma jornada eu descobrir que a minha insegurança e a minha instabilidade emocional era decorrente da quebra da minha relação familiar com os meus pais, de não existir essa relação com os meus pais, né? Eu não me lembro assim, antes disso, de eu ter beijado meu pai me beijado, a gente se abraçado, a gente se curtido. Eu lembro assim, meu pai era uma pessoa responsável, muito responsável, trazia as coisas para casa, provia todas as coisas, mas não havia um relacionamento emocional, não havia um cuidado emocional, né? Isso era delegado para as empregadas, para a escola, para as outras partes, quer dizer, porque eles se preocupavam em trazer o dinheiro, eles se preocupavam em comprar as coisas. E essa parte mais social, que é como eles entendiam, era colocada sobre a igreja, sobre a empregada, e eles faziam a parte deles. E aquilo, quando eu percebi que a minha insegurança e os meus medos, né, não iam sair porque agora eu vou pensar positivamente, você seguro, abre os olhos, não sou. Não, mas foi quando eu descobri que no meu desenvolvimento natural, uma corrente foi quebrada no meu passado, ou não existiu, e aquilo agora estava trazendo consequência na minha vida jovem, Então eu falei assim, para que eu possa me curar, mesmo antes de pensar em me curar, eu queria obedecer a palavra de Deus. Esse era o meu primeiro pensamento, eu quero obedecer a palavra de Deus. E eu entendi que, obedecendo a palavra de Deus, eu iria ser curado das minhas inseguranças e dos meus medos. Então, eu comecei uma jornada de conserto dessas relações. Comecei uma jornada, porque essas relações haviam se perdido durante anos, não ia ser da noite para o dia, que elas também iriam ser consertadas. E eu busquei obedecer esses versículos enquanto filho aos meus pais, especificamente mais ao meu pai, né? No começo ele não acreditou, ele achou que eu estava brincando com ele, zombando dele, né? Que agora estava obedecendo, que eu ia ouvir ele, que eu ia fazer o que ele queria, né? Então no começo, como eu nunca tinha feito isso, ele achou que era zombaria, mais uma vez você está aprontando comigo, né? Aquela coisa, e aí ele começou a me desafiar, né? E a me provocar, só para ver até onde eu ia com a minha brincadeira com ele, né? E depois ele percebeu que não era brincadeira. Eu estava decidido a realmente obedecer a palavra de Deus. Porque eu falava para o meu discipulador, eu falava: olha, meu pai não é crente, meu pai não conhece a palavra de Deus, ele não sabe o que é melhor para mim, ele não entende muitas coisas. Não importa. O que a palavra de Deus diz é isso, e é isso que você vai fazer. Isso vai mudar a sua vida e vai mudar a vida dele. O meu primeiro prazer foi de poder obedecer a palavra de Deus. Eu amava a palavra de Deus e amava obedecer a Deus.
A segunda coisa, eu queria consertar a minha vida. Eu não podia viver mais inseguro, com medo, permitindo que essas coisas atrapalhassem a minha vida em termos de relacionamento, de casamento e mesmo profissionalmente em todas as outras áreas mas eu estava ali na minha juventude, né? E eu não conseguia namorar, eu não conseguia me relacionar, eu não conseguia ter uma vida social normal, porque aquilo trouxe uma consequência. Aquilo ocorreu algo na minha vida que me prejudicou. O culpado é meu pai, não importa quem é culpado. O importante é assim, alguém vai ter que pôr a mão na corrente e arrumar. E se eu estou vendo, e se Deus vai me capacitar, então eu vou pegar e vou arrumar aquilo. Bom, isso era quando eu era jovem, e foi quando eu me converti, e foi quando eu comecei a fazer isso na minha vida, e resolver essa situação. Deus me curou rapidão, né? Deus me curou rapidão, porque depois eu comecei a namorar, comecei a me relacionar e comecei a ver que eu podia constituir família, ser uma pessoa de relacionamento, né? E hoje, vocês veem, eu sou pastor, né? A gente se relaciona com um monte de gente. Isso era o meu maior problema, era a minha maior limitação. E hoje eu vivo de relacionamento, né? A gente vive do pastoreio, a gente vive de estar se relacionando com as pessoas. E aquilo que eu não tinha condições nenhuma foi aquilo que Deus construiu de melhor, me abençoou. Como o texto coloca, tudo te corra bem. Quer dizer, hoje eu estou correndo bem na minha vida de relacionamento. Claro, não sou perfeito, estou ainda correndo, ainda estou me desenvolvendo, estou fazendo isso. Mas isso foi descoberto com os meus 18, 19 anos. Mas mais para frente também na vida mais adulta, mesmo depois de casado, você descobre coisas na sua vida que você precisa tratar melhor em relação a essas questões, em relação a esses pontos em que você honrar o seu pai, a sua mãe, ou você obedecer quando você está numa condição de estar sujeito aos seus pais, né? Isso não só te faz bem, te normaliza dentro do seu desenvolvimento natural, né? E faz com que você viva uma vida plena, independente de tudo isso, mas às vezes na sua vida adulta, você vai descobrir por que na minha vida adulta agora eu não consigo resolver essa questão emocional, essa situação que eu estou vivendo, essa deficiência na minha vida de ser indisciplinado, de não ser obediente, sempre vai estar relacionado não ao aspecto físico, mas a aspectos emocionais da nossa vida. E aí você vai ver que você é um adulto com problema, você vai ver que você é um adulto que está vivendo uma situação delicada. E quando você olha aquilo, quando você estuda aquilo, você pode ver que muitas dessas situações na vida adulta está também relacionada, não exclusivamente, mas muitas delas está relacionada ao nosso desenvolvimento. Em algum momento, alguma coisa foi quebrada e isso precisa ser consertado. Porque às vezes não é você enquanto filho, mas às vezes é você enquanto pai. E enquanto pai você pode errar. Pode não, você vai errar. Você vai falhar. E isso vai prejudicar não só a vida do seu filho, mas a sua própria vida. Porque um pai que quebra essa corrente, um pai que de alguma forma não cumpre ou não trabalha esse processo desse desenvolvimento natural, então enquanto pai, às vezes na sua vida adulta, você vai criar uma situação que vai trazer consequências para a sua vida e para a vida do seu filho. E isso ocorre bastante. Então não é só o filho que tem problemas em relação ao seu desenvolvimento natural e precisa restabelecer essas situações, mas às vezes somos nós, enquanto adultos e pais, que precisamos resolver questões do nosso passado, em relação aos nossos filhos, né? Vira e mexe, eu me sinto extremamente constrangido e envergonhado, e às vezes eu tenho que perguntar para as minhas criancinhas, né?
32 aninhos, né? 27 aninhos, né? O que o papai fez de errado? É assim, o que você acha que o papai não fez para você? Porque às vezes você está tendo alguma reação e a culpa é minha. Às vezes eu falhei, eu faltei com você em alguma coisa e eu quero pedir perdão. Então, eu já pedi perdão para os meus filhos de coisas em como eu agi de errado com eles. Porque aquilo não só causou e causa problema para eles, mas causa problema para mim também. Então, enquanto pai adulto, eu posso ser um agente tanto de problemas como de soluções. E para mim, enquanto adulto, isso não é uma situação fácil também, de chegar para os meus filhos e às vezes você vê um comportamento que você fala, olha, eu não ensinei assim, eu não eduquei dessa maneira, eu não falei dessa maneira, eu não esperava isso dele. A primeira coisa que eu faço, quer dizer, será que eu fiz alguma coisa errada? Está comprometendo a vida dele ou dela? Aí, enquanto pai, eu tenho que chegar ali e conversar essas questões com ele. Tratar isso com ele, porque isso vai ser bom para mim, porque eu conserto a minha vida, mas vai ser bom para o meu filho ou minha filha, porque vai consertar a vida. Agora, imagina um pai, eu não sou ainda esse pai, com essa dinâmica, né, normal. Eu luto e me esforço para isso. Mas qual o filho que não honra um pai que age dessa maneira? Às vezes a gente, enquanto pai, acha que o filho só vai honrar se eu der isso, se eu der aquilo, se eu comprar aquilo, se eu pôr naquilo outro, aquela... Mas o seu filho vai te honrar quando você for humilde o suficiente de chegar para ele e falar, aonde eu estou errando com você? O que eu posso fazer melhor para você? Gente, essas crianças aqui podem falar muitas coisas que vocês vão se surpreender. Às vezes uma criança dessa vai falar assim, uma grande palavra de sabedoria para você, de revelação. Ela vai falar, eu queria que você ficasse mais comigo. Mas só isso? Só isso? Como só isso? Tudo isso. Às vezes uma criança dessa vai trazer uma revelação tremenda para você. Eu gostaria que você brigasse menos com o papai. Mas só isso? Não, não é só isso. Uma criança dessa está te falando assim, olha, isso está me causando um transtorno no meu desenvolvimento natural, isso não é natural para você e não é natural para mim. Então eu vou consertar com a mamãe e com o papai. Não, então eu vou consertar e vou ficar com você. Então veja, todos nós podemos contribuir nesse conserto das nossas relações. E muitas coisas que nós temos transtornos na vida adulta, já viu aquele coroão, não é o meu caso, né? Mas já viu aquele coroão que quer ser que o pessoal brinca de ser o tiozão, né? Gosta, né, de andar de jeans como eu, né? Gosta de pôr um tênis como eu, quer dizer, então você vê que o cara tem um comportamento inadequado para a idade dele. Não que ele não possa ser jovem, não que ele não possa se vestir bem, não que ele não possa ser moderno, mas você vê que tem algumas pessoas que ficam meio esquisitas. Já pensou a sua vovozinha com xuxinha, né? Com brilho? Não tem problema, minha mãe é assim, minha mãe gosta dessas coisas, né? Sempre gostou, né? Mas tem algumas pessoas que isso é um ponto emocional. Não é um problema só de vaidade, de estilo. Tem pessoas que precisam se sentir criança, porque foi a idade que ela teve o problema. Às vezes, enquanto criança, às vezes ela quer ter um comportamento de adolescente. Falei para a Ida, né? Eu não tenho um tanquinho. Eu tenho uma Brastemp. Né? A garotada, eu não vou conseguir mais ter tanquinho, agora é só Brastemp. Às vezes é 8 quilos, às vezes é 12 quilos. Mas assim, eu vou querer ter tanquinho? Não dá. Já tive, né? Mas a vida melhorou, né, gente? A gente sai do tanque, vai para a máquina de lavar roupa e tal. Então, veja,
às vezes na vida adulta a gente nem percebe que a gente está fazendo essa bandeira, dando bandeira. Isso pode ser na vida adulta, bem adulta, pode ser na idade média, pode ser na idade de jovem, pode ser na adolescência. Você vê adolescente às vezes interagindo como se fosse um bebê. Como se fosse um bebê. E ali você fala, tem problema de relacionamento. Aí a gente vai tentar tratar o adolescente ou o jovem, manda para o psicólogo. Não sou nada contra o psicólogo. Somente se o psicólogo é da nossa igreja, que a gente tem controle sobre eles. Né? Por quê? Sabe, o psicólogo, se ele for bom, ele vai analisar e ver que o problema não é o garoto, é a relação que ele tem dentro de casa. Por isso que hoje existe muita terapia familiar, para tentar consertar as relações familiares. Esse texto é rico porque ele demonstra tanto a ação da criança como a ação do adulto. A ação da criança, nós enquanto crianças, e às vezes eu preciso consertar ações da minha criancice, para que eu possa sair daquela idade emocional e cair na minha idade cronológica. Então, às vezes eu estou em momentos dos primeiros versículos, dos 3 primeiros versículos, mas muitas vezes eu estou no momento do quarto versículo. Então veja, o texto diz, versículo 1, que os filhos, quem são os filhos? Gente, eu espero que você não venha de uma chocadeira, todos nós somos filhos. Eu sou filho, você é filho. Filho não é só aquele que está aqui na frente, não é só a criança, é qualquer filho. Então, filhos, obedeçam a seus pais, aonde? No Senhor. Então a palavra obedecer, né, ela está relacionada a uma ação que você vai ter em relação aos seus pais, na presença do Senhor, pois isto é justo. Nós não estamos mais acostumados a obedecer. Parece que nós somos criados a não obedecer. E parece que a gente treina os nossos filhos a ter uma vida independente, a não obedecer. E esquece que a linha de obediência é a linha de segurança para qualquer indivíduo. Você tem que obedecer o seu líder como você obedece o seu pai e a sua mãe. Se você não obedece seu pai e sua mãe, você nunca vai obedecer o seu líder. E muito menos obedecer a Deus. Obedecer não é algo ruim. Obedecer é uma linha de segurança que nós criamos na nossa vida. Quer dizer, quanto mais eu obedeço, mais seguro eu me torno na minha vida. Ah, mas ele não merece a minha obediência. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que você deve obedecer, não porque ele merece, você deve obedecer no Senhor, porque isto é um mandamento. E o obedecer está muito relacionado à segurança emocional. Segurança emocional. Não importa se o seu pai e a sua mãe é simples, ou não seja alfabetizado como você, ou não entenda de internet como você. Não importa se ele mora no interior, ou se é isso, cara, mas se você cria uma linha de obediência com os seus pais, no Senhor, você cria uma linha de segurança na sua vida. O que pode me dar segurança? Obedece. Obedece. Ah, eu estou inseguro na minha empresa, o que você tem que fazer? Obedecer seu chefe. Ah, eu estou inseguro na minha vida espiritual, tenho que obedecer o meu pastor. A obediência está relacionada à segurança. Por que eu sou seguro no meu emprego? Porque eu sou obediente. Eu obedeço. A palavra obedecer não é assim, me manda que eu faço. Não, ela é uma ação proativa. Eu sei o que aquela pessoa quer e eu me disponho a fazer o que aquela pessoa quer. Por isso que ele coloca no Senhor.
Eu, enquanto filho, sei que eu tenho uma obediência para com meu pai ou para com os meus pais no Senhor. Eu não preciso esperar Ele me mandar para obedecer, mas eu posso obedecer antes dEle mandar. Foi isso que eu fiz com meu pai. Meu pai não me mandava, mas eu me dispus a obedecer sem Ele me mandar. Eu sabia o que Ele queria, eu sabia a expectativa dEle, eu sabia os pensamentos dEle, e eu me dispus a obedecê-lo. Os meus amigos que não eram da igreja, isso era uma cafonice, né? Um negócio, né, absurdo. Mas foi o que curou a minha insegurança. Você é inseguro em alguma área? Você não acredita que Jesus quer curar você? Você pode ser inseguro em diversas áreas, não só na área emocional, mas às vezes na empresa, no serviço, em muitas outras coisas, porque às vezes essa coisa do obedecer não é desenvolvido na sua vida. Você tem dificuldade de obedecer o seu chefe? Obedecer não é só fazer o que ele manda, mas obedecer, quando a palavra obedecer é assim, já existe um pressuposto de expectativas e eu atendo a esse pressuposto de expectativas. Obedecer é saber que já existe uma lei, e essa lei eu me desenvolvo nela. As pessoas inseguras, na sua maior parte, na sua maioria das vezes, está relacionada à falta de capacidade de obedecer. E para mim foi muito difícil obedecer, muito difícil. Mas eu entendi que essa era a vontade de Deus e existia uma promessa de Deus nisso. E aí eu comecei a obedecer. Não só o que os meus pais mandavam, mas obedecer de uma forma proativa, imaginando o que eles desejavam. E comecei a obedecer. Que nem como eu obedeço hoje os meus pais. Meu pai já não dá mais para obedecer, né? Só dá para honrar. Mas a minha mãe está uma jovem senhora aí de quase 83 anos, né? Qual a minha obediência hoje com a minha mãe? Eu obedeço a minha mãe no sentido assim, eu já sei quais são as expectativas que ela tem. E eu tenho que me esforçar, eu tenho que me dedicar a estar com ela, a estar junto dela, a estar nessa idade com ela, a acompanhá-la. Quer dizer, a palavra obedecer para nós sempre gera aquela ideia, um manda, o outro obedece. É muito mais que isso. É você responder à expectativa que aquela pessoa tem em relação a você. Aquela pessoa é uma autoridade. Bom, é minha mãe, eu querendo ou não, eu acreditando ou não, eu aceitando, é a minha mãe. E eu devo obediência se eu quiser ser seguro e se eu quiser estar tranquilo. Então, nós enquanto filhos, e essa palavra é para todos nós, consertamos as nossas relações e começamos a construir um vínculo de segurança pelo vínculo da obediência. Você tem dificuldade de obedecer pessoas? Procure pessoas para obedecer. Eu lembro assim que eu já era pastor, já era conferencista, pregava em vários locais e eu sempre tive esse princípio, eu preciso achar alguém para eu obedecer, um colega que eu possa me retratar e falar, olha, eu quero ouvir a sua palavra e eu quero obedecer. E eu lembro de ter procurado pastores, amigos, um pouco mais velhos do que eu, pessoas íntegras, que eu falava assim, cara, eu queria ser seu discípulo, eu queria poder obedecer você, né? Alguns amigos não souberam entender, pelo amor de Deus, para com isso, Fernando, não eu que quero obedecer você, não, eu preciso. Então, sempre está em mim, em nós, o desejo de obedecer. Quem você obedece hoje? Qual é o seu vínculo de segurança na sua obediência? Esposa não é para obedecer, gente, nem marido é para obedecer. Ah, eu obedeço a minha esposa, eu obedeço ao meu marido. Isso não é. A Bíblia não fala que nós devemos obedecer, mas nós devemos obedecer às autoridades, aqueles que exercem um grau de responsabilidade na nossa vida. E na família são os pais.
Na empresa são chefes, na igreja é o pastor. Então quem é o seu líder? Quem você obedece? Sabe como a gente tem reações de desobediência? Vamos ficar em pé? Por favor, vamos ficar em pé? Mais uma vez, vou falar, vamos ficar em pé. Porque somos desobedientes. Somos inseguros. Temos traumas na nossa vida. E Jesus precisa nos curar. Obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. A palavra isso é justo, quer dizer, é o que tem que ser. Porque existe um mandamento sobre isso, e isso é o que tem que ser. Isso é o que tem que ser. Então, e ele diz assim, né? Em que sentido? Honra teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. O que é honrar teu pai e tua mãe? Veja, eu estou melhorando os meus vínculos. Estou melhorando a minha obediência. Quando eu honro o meu pai e a tua mãe. Você honra o teu pai e a tua mãe? Ou você honra as autoridades na sua vida? Não estou falando de puxar saco do chefe, não. Honrar o teu pai, a tua mãe. O honrar aqui não é só um ato de você, às vezes, simplista como a gente tem, falar, eu te honro, você é um cara legal, você é fabuloso, você é maravilhoso. Não, mas honrar é você ter em consideração aquela pessoa realmente como ela é. E claro, você pode declarar isso a ela. Honrar não é só um ato de eu ir lá e valorizar, puxar saco daquela pessoa, falar um monte para ela de coisas legais. Quer dizer, mais do que isso, honrar é ter em honra, em consideração aquela pessoa. Por isso que ele diz assim, honra teu pai e tua mãe. Quer dizer, ponha em consideração. Ponha em consideração. E você vai exercitar essa obediência, essa honra aos seus pais. A gente acha que honrar é só a gente colocar medalha, né, jogar confete e tal. Isso faz parte do honrar, mas a palavra honrar é ter em consideração. Quer dizer, você tem em consideração o teu pai e a tua mãe, você tem em consideração o teu chefe, você tem em consideração o seu pastor. Se você não tem, você é inseguro. Você é instável e essa instabilidade vai refletir em algumas coisas emocionais na sua vida, que pode ser muitas. Então, eu tenho que me disciplinar a honrar o meu pastor, a honrar o meu chefe, a honrar os meus pais, porque isso cria um vínculo de obediência e de estabilidade emocional. Depois disso, quando eu comecei a praticar essas coisas na minha vida, eu nunca mais tive problema com chefe nenhum. E na verdade, muito cedo na vida, eu comecei a ser chefe. Eu comecei a ter responsabilidades de chefia nas empresas, não é porque eu era bom, mas porque eu sabia honrar, eu sabia obedecer, eu sabia o meu papel, a minha função, né? Então, eu começava numa função extremamente, quando eu comecei a trabalhar, né? Uma função extremamente básica, simples, né? Varrendo escritório, limpando escritório, né? Era aquela coisa, não era office boy, né? Naquela época não tinha, né? Mas era aquela pessoa que fazia aqueles serviços gerais até tomar conta do escritório, até mudar de empresa e também assumir. Então, desde cedo na minha vida, né, com 19, 20 anos, eu sempre vinha assumindo responsabilidades de chefia. Mas eu tinha sempre um chefe na minha frente. E eu sempre soube me relacionar dentro disso. Bom, filhos, todos nós somos filhos, todos nós temos pais, todos nós temos autoridades, todos nós, às vezes, podemos viver momentos de insegurança na nossa vida. E muitas dessas situações está relacionada a essa incapacidade minha de obedecer ou de criar esse vínculo. Mas uma outra coisa curiosa, né, você vê que isso ele promove na nossa vida que as coisas possam ir bem e que você tenha vida longa, porque é a promessa, né?
As pessoas ficam tentando procurar a longevidade, né? Através de remédio, através de plástica, através de terapia, gente, aqui, prótese, né? Quer dizer, aqui está. Botox, né? Aqui está. Prótese também, né? Veja, aqui está o segredo de como eu posso viver muito e viver bem. Porque não adianta você viver muito e viver mal. Mas aqui está o segredo de você viver muito e viver bem, que é o que nós queremos. Mas interessante, versículo 4, só para encerrar, você vê que aqui tem uma ação do adulto, né? Pais, não irritem seus filhos. Mas eu pensei que os filhos irritassem os pais. Nós temos uma interpretação errada. Se você notar a relação dos pais em relação aos filhos, geralmente quando os filhos são pequenos, os pais são a maior fonte de irritação para os filhos pequenos. As intranquilidades, a falta de sossego, a irritabilidade da criança, porque o pai irrita a criança. Como é que eu irrito, né? Você irrita quando você exagera, quando você extrapola, quando você perde o seu papel de responsabilidade para com o seu filho, de direção. Mas qual é o meu papel? Está aqui. Pais, não irrite seus filhos. Antes, quer dizer, ao contrário de ficar dando essas coisas, essas ordens, essas imposições, ou essa agressividade, antes criem-nos, segundo a instrução e o conselho do Senhor. Aí está o segredo de um filho bem criado. É um filho que desde pequeno começa a entender que ele precisa de Deus na vida dele, e que ele precisa obedecer esse Deus, que ele precisa cantar aqui na frente, que ele precisa ler a Bíblia, que ele quer dizer. Então comece a ensinar histórias bíblicas para o seu filho. Comece a trazer os seus filhos à igreja e pare de irritá-los. Porque muitos dos problemas que as crianças têm, não é as crianças, são os próprios pais, que é a maior causa de irritação dos filhos. A gente não tem tempo, né? A gente não tem hora para eles, a gente está fazendo coisa de adulto, a gente está fazendo as nossas coisas, quer dizer, e a criança é colocada de lado da nossa responsabilidade. Uma vez que eu sou pai, começo a ser responsável para que um dia esse filho venha me honrar. Não é gostoso, né? Que nem minhas crianças, quando eles eram pequenas, elas me achavam um super-herói. Um super-homem. Ele pode tudo, ele pode comprar tudo, ele pode fazer qualquer coisa. Depois eles crescem, né? E a gente cai do cavalo branco, né? Mas assim, quando eles são crianças, eles acham que a gente é um super-herói. É forte, compra tudo, viaja, tem o poder no céu e na terra, né? Aquela coisa toda. E é gostoso quando os teus filhos te honram, né? Quer dizer, você vai se manter herói para eles se você prover a eles a palavra de Deus, o caminho do Senhor. Porque, de novo, é uma relação de segurança. Então, muitos pais, né, em relação aos filhos, irritam. A palavra irritar, quando você pega assim, alguma coisa me irritou, quer dizer, ela me provocou e me causou alguma coisa. É uma irritação. Então, não é que você está provocando o filho, você vai irritando o seu filho de tal forma que ele fica com uma irritação na vida dele. Quando eu não dou tempo para ele, quando eu não cuido dele, quando eu não trago ele para a igreja, eu estou irritando. Irritar não é só eu provocar raiva no meu filho, mas irritar é eu riscar ele, é eu desconsiderar ele, quer dizer, eu estou irritando a vida dessa criança, que um dia isso vai ser cobrado. Então tem muitos pais que hoje têm filhos adultos que sofrem a consequência de terem irritado os seus filhos e não ter colocado a palavra de Deus na vida deles. E hoje eles sofrem a irritação dos seus filhos. Até hoje os seus filhos agora devolvem a irritação para ele. Em vez de devolver honra, em vez de devolver boas palavras, os filhos devolvem
irritado, não quer nem saber, não quer saber de mim, não quer saber de você, você não cuidou de mim, eu não quero cuidar de você. Quer dizer, aquela irritação volta para os pais. Então, aqui nós temos duas ações, aquelas que são feitas em nós e aquela que nós mesmos fazemos na vida dos nossos filhos. Se você quiser ser um bom pai, uma boa mãe, seja um bom filho, uma boa filha. Se você quer desenvolver um relacionamento de segurança, aprenda que a sua segurança vai vir através do desenvolvimento da autoridade na sua vida. E essa autoridade começa no Senhor, nos seus pais, no seu pastor, no seu chefe. Quando você desenvolve essa autoridade, você se torna uma pessoa segura. Ela se sente estabilizada, ela se desenvolve bem, ela tem vida longa, porque isso é uma promessa de Deus. Eu creio que eu tenho vivido mais, e eu creio que eu tenho vivido bem, porque Deus tem cumprido a promessa dele na minha vida. Quero mais, quero me desenvolver mais, eu quero muito isso na minha vida. Então, eu não só tento consertar a minha vida com os meus pais, mas tento consertar a minha vida com os meus filhos. E eu vou consultá-los, vez ou outra, sobre o que eu fiz, o que eu falei, para que eu possa pedir perdão e se existir alguma maneira de eu corrigir aquela irritação que eu trouxe na vida dele. Que Deus nos ajude. Porque aqui nós estamos falando de vida longa e vida feliz, que é o que Jesus quer trazer para cada um de nós. O segredo de uma vida segura, através da obediência e dessa relação familiar que vai causar em nós uma estabilidade. Não importa a fase que você está vivendo, a fase adulta, jovem ou criança, isso pode ser desenvolvido e praticado a todo momento e a toda hora na nossa vida. Que Jesus nos ajude a encontrarmos essa vida longa, essa vida feliz. Que Jesus nos ajude a consertar os nossos erros enquanto filhos e a consertar os nossos erros enquanto pais, para que todos nós possamos viver bem na presença do Senhor. Vamos fechar os nossos olhos e vamos agradecer a palavra de Deus para a nossa vida nesse momento. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, nos curar, nos trazer alento, nos trazer segurança, nos trazer um encaminhamento. Quando a gente vê essas crianças maravilhosas aqui na nossa igreja participando, se envolvendo, a gente vê que por detrás dessas crianças existem pais que estão preocupados em que seus filhos realmente sejam criados no caminho do Senhor. Que o Senhor possa abençoar cada pai, cada mãe aqui presente, que o Senhor possa abençoar cada filho aqui presente, para que nós possamos, com a Tua ajuda, fazer esse conserto nessa corrente da nossa vida, para que possamos estar cronologicamente, não só no nosso tempo cronológico, físico, mas também emocional e espiritual, para que possamos viver plenamente a vida que o Senhor tem para nós. Nos abençoe e nos ajude a cada um, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.